Nesta aula a gente vai estudar pontos de máximo e de mínimo, olhando para a equação de segundo grau. A ideia é que quando a gente olha para uma equação de segundo grau, hipoteticamente, que tem essa cara, né? F de x igual ax² mais bx mais c. Quando a gente olha graficamente, só para a gente analisar máximos e mínimos, quando eu tenho um A negativo, ele é o quê? É concavidade para baixo. E é um ponto de máximo que eu vou ter aonde? No vértice, ó. O vértice é uma coisa muito importante, que toda vez que ele fala de pontos de máximo e mínimo, é sobre o vértice que ele está falando, quando se trata de uma equação de segundo grau. Quando a gente pensa aqui com A maior que zero, com cavidade para cima, é um ponto de mínimo. Por quê? Porque o vértice vai ser o menor valor que a minha função assume. E aí só para recordar, né? Se fosse, por exemplo, um x do vértice, eu vou fazer o x1 mais x2 dividido por 2, a média aritmética, nós vimos já essa aula, vimos prova disso, olhe aulas anteriores. Se for, ou pode ser o x do vértice, pode ser menos b sobre 2a. O y do vértice, ou você aplica o x do vértice que você encontrou na função, encontra o y do vértice, ou o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então toda vez que o exercício falar o máximo valor, a maior receita, o maior número de sapato, a maior quantidade, toda vez que ele fala o maior alguma coisa, ele está perguntando, ele quer saber o valor de máximo. E o valor de máximo vai ser uma ideia quando eu tiver aqui uma parábola onde o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ele é menor do que zero. É um ponto de máximo, porque o vértice é o que ele está perguntando. Quando ele fala máximo valor, ele perde o vértice da minha função. Então eu encontro o x do vértice, somo as raízes, se eu conhecer as raízes, divido por 2, ou pego menos b sobre 2a. O y do vértice menos delta sobre 4a, ou o y pega o x do vértice e joga na função. Então é muito importante isso, porque o valor de máximo está vinculado ao vértice. Então tem alguns detalhes que são importante a gente observar. Você montou lá uma equação, montou lá uma situação dentro de um problema e encontrou um f de x igual a ax² mais bx mais c. Ele pergunta ponto de máximo. Se ele pergunta ponto de máximo, obrigatoriamente o meu azinho tem que ser negativo. Vamos supor que você fez a montagem do exercício e você por algum motivo encontrou o a positivo. E ele quer o valor de máximo. Não tem como, né? O a positivo, o valor de máximo, o máximo valor de uma função quando é positivo é infinito. É a mesma coisa que o valor de mínimo da função aqui. O valor de mínimo é infinito, não tem mínimo valor, tem só o máximo valor. Você foi lá e ele desenvolveu um exercício tal e você caiu numa equação de primeiro grau. E ele pergunta o valor de máximo. Provavelmente tem algum erro no seu cálculo, tem alguma ideia que você faltou calcular, algum x ali que você não multiplicou, porque deveria hipoteticamente cair numa equação de segundo grau. Então é uma ideia muito importante de você verificar nos exercícios. Equação de segundo grau para o ensino médio, a gente vai ter em cálculo lá, que aí deriva igual a zero, é outra situação, a gente vai ver muito mais à frente no curso, aí no curso de cálculo, mas a ideia aqui, para o nosso caso de ensino médio, é uma equação de segundo grau. Então, ó, quando o A é negativo, é o ponto de máximo. Se o exercício te pede o mínimo valor, a mínima receita, a menor quantidade de sapatos, a menor quantidade de bolsas, a menor mínimo, ele está perguntando sobre o vértice, o menor valor que a minha função assume. Tem que ser uma equação de segundo grau, e valores de máximo e mínimo, ele procura o vértice, deve ir atrás do vértice. No caso, se eu olhar aqui para um A positivo, o A positivo vai ter um valor mínimo a função. Você foi lá, desenvolveu um probleminha, chegou numa equação de segundo grau com A positivo. E aí ele te perguntou o valor de mínimo. Genial. Aí você foi lá e encontrou um A negativo, perguntou o valor de mínimo. Como assim? O mínimo valor de A negativo é infinito. É a mesma coisa que aparecesse aqui, qual que é o máximo valor quando o A for maior que zero. O máximo valor é infinito. O mínimo valor é quando o A é maior que zero, o máximo valor é quando o A é menor do que zero. Para encontrar os vértices, a mesma ideia, somo as raízes, divido por 2 e a média aritmética entre as raízes, ou faço menos b sobre a se eu conhecer a fórmula. Se eu conheço a formulinha, jogo lá, encontrei o x do vértice, jogo o x do vértice na minha formulinha, na minha equação, na minha função, encontro o y do vértice, ou faço pela expressão, pelos coeficientes, menos delta sobre 4a. Então você foi lá, fez um problema e encontrou uma equação em primeiro grau. Ele pediu o valor de mínimo, mas não tem como. Teria que cair numa equação de segundo grau. Então algum x você não multiplicou, alguma leitura você deveria ter feito melhor, ou o texto não está muito bem explicado. Então tome muito cuidado com isso. Valores de máximo e mínimo para o ensino médio estão vinculados a vértices da função. Se a gente tivesse lá mais à frente, valores de máximo e mínimo, você deriva igual a zero, é um outro mundo que a gente vai ver no mundo do cálculo. Gente, um forte abraço para vocês, foi uma honra aí. Falhou!